Louvado seja nosso Senhor bom Jesus. Para sempre seja louvado. Caros irmãos e irmãs presentes neste santuário, nossos queridos romeiros, o povo iguapense e também você que nos acompanha através dos meios de comunicação, TV Gazeta, TV Ultrafarma e Rede Diocesana de Comunicação. Renovo mais uma vez aqui a minha alegria por estar com vocês nesta celebração eucarística, reunidos como os discípulos estavam no cenáculo naquele domingo em que o Senhor ressuscitou e lhes apareceu. Somos a comunidade que se reúne em torno do Cristo ressuscitado. E é exatamente sobre isto que a liturgia da palavra vai nos falar neste terceiro domingo do tempo da Páscoa. A liturgia nos convida a um aprofundamento na nossa fé a respeito da ressurreição de Cristo. Toda a liturgia de hoje nos faz esse convite. E para isso nos apresenta um modelo que nós devemos seguir, que é o modelo dos apóstolos. Pois foi aos apóstolos, àqueles que caminharam com Jesus ao longo de toda a sua vida, que Jesus confiou a missão de dar testemunho sobre a sua ressurreição. Exatamente sobre esta palavra, testemunho, é que nós queremos falar hoje. Esta palavra ela vai aparecer em duas ocasiões diferentes na liturgia de hoje. A primeira delas é exatamente no discurso de Pedro, que está presente na primeira leitura. Após a cura de um homem coxo, sendo questionado pelas autoridades, Pedro dá testemunho de que os seus atos dele e de João, que realizaram esta cura, se dão em nome do Senhor ressuscitado. Então, esta é a primeira vez que aparece e Pedro vai dizer, depois de curarem o paralítico, vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E disso nós somos testemunhas. A segunda ocasião que a palavra testemunhas aparece na liturgia da palavra de hoje é exatamente no Evangelho. Jesus aparece ressuscitado aos discípulos reunidos no cenáculo e após abrir-lhes a inteligência e o coração, também os convida a ser testemunha na noite da Páscoa. Depois de tudo o que ele disse, ele vai concluir o evangelho de hoje dizendo: vós sereis testemunhas de tudo isso. Os apóstolos, eles viram o Senhor ressuscitado com os seus próprios olhos. Eles puderam vislumbrar o Senhor ressuscitado com os seus próprios olhos. E por isso, eles receberam de Jesus a missão de testemunhar essa experiência. É uma experiência extraordinária, ver o Senhor ressuscitado. E por isso, eles são chamados a contar essa experiência. Jesus revelou a eles as Escrituras, abriu-lhes a inteligência, partilhou com eles o pão e deixou a eles a incumbência de comunicar tudo isso a todos. E é isso exatamente a tarefa da igreja. É essa também a tarefa de cada um de nós que somos batizados. Muitas vezes, quando dizemos igreja, nós pensamos a instituição igreja com a sua hierarquia, com os seus organismos, os religiosos. Não, nós estamos falando de igreja como corpo de Cristo, formado por todos os batizados. Portanto, todos nós temos esta missão de anunciar, de testemunhar o nosso encontro, a nossa experiência
com o Cristo ressuscitado. Todos nós somos convidados a falar sobre o nosso encontro de Jesus. Encontro este, como foi o encontro dos apóstolos, que vai nos levar do medo, da angústia, da incredulidade, da dúvida, para sentimentos de alegria, de abertura, de acolhida, para sentimentos de entendimento, de compreensão. O encontro com o Senhor ressuscitado sempre nos transforma, sempre faz de nós novas pessoas, novas criaturas. Mas já que nós estamos falando tanto de sermos testemunhas, testemunhas do ressuscitado, testemunhas do Evangelho, o que significa, o que é ser testemunha? Para falar sobre testemunha, eu quero me referir a 3 verbos. O primeiro deles, ver. O segundo, recordar. E o terceiro, contar. Estes 3 verbos, eles têm muita relação com o que significa ser testemunha. Então, o primeiro deles, o verbo ver. A testemunha é aquela que vê com os olhos de forma concreta. Não vê de forma abstrata, não imagina, não vê porque alguém lhe contou, mas ele vê concretamente, ele vê com os seus próprios olhos um fato, uma realidade. E aquela realidade que a testemunha vê, não faz com que ela fique indiferente, que ela fique distante, mas ver aquele fato, ver aquela situação, faz com que aquela pessoa se envolva, com que aquela pessoa participe daquele acontecimento. E exatamente porque ela participa, porque ela vive, ela vê com os olhos e vive aquele acontecimento, é que ela se recorda. É o segundo verbo, recordar. Recordar não significa simplesmente contar tintim por tintim sobre uma situação, sobre um fato, contar algo que viu, reconstituir os fatos. Mas antes de tudo, significa que aquele fato narrado lhe diz respeito de alguma coisa. E por isso você recorda. Porque você viveu, porque você se envolveu, é que você é capaz de recontar. É porque você é capaz de dar testemunho. E porque você é capaz de contar, é que você vai anunciar. E contar é exatamente o terceiro verbo. Quando a gente conta algo como testemunho, a gente não conta algo como se fosse uma história do passado, como se fosse um acontecimento antigo, como se fosse algo que não nos diz respeito, uma historinha, uma fábula, uma lenda, mas a gente conta algo que nos trouxe um questionamento, algo que nos trouxe um envolvimento, algo que nos transformou a vida, algo que nos fez mudar de vida, e por isso a gente conta. Então, ser testemunha é exatamente isto. Ver com os olhos de alguém que se envolve, recordar como alguém que viveu algo de muito forte na sua vida e contar, porque aquela experiência faz parte da sua história e transformou a sua vida. É exatamente com estes 3 verbos que a gente deve ser testemunha do Cristo ressuscitado. Isso porque, quando a gente testemunha a ressurreição de Jesus, quando a gente testemunha que faz parte de uma comunidade de fé, e que essa comunidade é a comunidade do Senhor ressuscitado, a gente não está comunicando uma ideologia, a gente não está comunicando uma ideia, a gente não está comunicando uma teoria, mas nós estamos falando de um encontro pessoal, de um encontro concreto, de um encontro verdadeiro. Nós podemos, neste encontro com o Senhor, tocá-lo, senti-lo em nossa realidade. E qual deve ser o anúncio que fazemos deste Senhor ressuscitado, desse Senhor que está vivo? Devemos anunciá-lo como um Senhor do amor
e da misericórdia. A conversão e o perdão dos pecados trazidos pelo Senhor ressuscitado aparecem nas 3 leituras de hoje. Na primeira leitura nós vemos Pedro dizendo: arrependei-vos e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam perdoados. Depois, São João vai dizer: ele é vítima de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. E por fim, o Evangelho, Jesus nos diz: no meu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, e vocês serão testemunhas disso. Portanto, irmãos e irmãs, devemos ser as testemunhas do Senhor ressuscitado, que nos salva, que nos liberta do pecado e da morte. Que a nossa vida possa ser um concreto anúncio da ressurreição do Senhor e da alegria que ela nos garante, porque fomos salvos, porque fomos amados, porque somos conduzidos pela sua graça. Amém.